Graça e paz, irmãos, boa noite mais uma vez. Quero já convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Nós leremos do verso 31 ao 35 e depois do 44 ao 46. Mateus, capítulo 13, primeiramente do verso 31 ao 35 e logo em seguida do 44 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai Santo, majestoso e glorioso, nessa noite que a Tua palavra proclamada e pregada, ela seja feita com fidelidade, com verdade, e que possamos sair daqui com os corações vibrantes por ter Cristo como o tesouro mais precioso de nossa vida. Senhor Deus, aquele que está apático no meio da caminhada, aquele que está distraído com as coisas desse mundo, desperte essa alma hoje, nessa noite, ó Deus. Pedimos a Ti, ó Deus, acorda-nos, Senhor. Acorda-nos da nossa apatia, da nossa preguiça, de sermos letárgicos em responder à Tua palavra. Mas que o nosso coração hoje, nessa noite, venha a ser encontrado como uma terra fértil, que recebe a boa semente e frutifica. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero começar com uma pergunta. Você se preocupa com a maneira como você vive a sua vida debaixo do sol? Os seus pecados, o seu testemunho, o seu casamento, os seus filhos, a sua casa, a maneira como você vive sua vida, ela te causa preocupação? A maneira como você tenta ou se esforça testemunhar do Evangelho no dia a dia, isso perturba a sua alma? Existe no seu coração um firme compromisso de testemunhar do próprio Cristo no dia a dia? Isso te chama a atenção? Isso te faz perder noites de sono? Por que eu começo com essa pergunta? Nós estamos diante de dois grupos de duas parábolas. A primeira é para mostrar como esse reino de Deus é tão grande. E o segundo conjunto de duas parábolas é para mostrar o quanto esse reino de Deus é precioso. De um lado, nós temos Cristo nos informando que o que temos é algo grandioso, que até mesmo escapa da nossa realidade. E, por outro lado, também é algo preciosíssimo. Há algo interessante nisso.
Cristo, ao começar a contar essas parábolas, ele está querendo implementar na mente e no coração daqueles que estão ouvindo ele, naquele período, de que Deus está construindo um povo dentro do seu reino. Discutindo para saber o que significa o reino nessa passagem. Alguns vão dizer que é a igreja, outros vão apelar para outros motivos, mas a verdade é, lendo os estudiosos, os especialistas dos evangelhos, em Mateus, eles vão concordar, a igreja não é o reino de Deus. A igreja é fruto desse reino que está sendo implantado, mas ela não é em sua totalidade o reino de Deus. O reino de Deus, por definição, é o reinado do próprio Deus Pai, como um governante absoluto, agora sendo implementado na terra. É por isso que agora a oração do Pai Nosso pode fazer sentido. Cristo vai ensinar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade, aonde? Assim na terra como é onde? No céu. Essa é a oração que vai ao encontro dessa passagem. O reino de Deus é a vontade de Deus Pai, não sendo feita apenas no céu, mas entre os homens, na terra. Se você olhar comigo, volte a um capítulo da sua Bíblia. Jesus está envolvido numa discussão antes desse capítulo das parábolas. Capítulo 12, a partir do verso 22. Acontece uma discussão de Jesus com alguns homens. Diz o seguinte: depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Agora, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Os maiores especialistas vão dizer: você, cristão, só conseguirá alcançar a profundidade do Evangelho se conseguir entender a importância desse tema. Jesus sendo aquele que veio para inaugurar o reino, do já e ainda não. Vivemos o tempo em que o reino foi inaugurado na pessoa de Cristo, mas ainda não foi consumado. Nós estamos lutando, a igreja está pregando, tentando avançar, para que cada vez mais esse reino possa ser expandido. Mas, voltando para o capítulo 15, na verdade 13, esse é o contexto. Depois dessa passagem, em que eles vão dizer que Jesus expulsa por demônios, há um outro debate. Os fariseus vão dizer: Jesus, nos dê um sinal miraculoso. Jesus vai dizer: nenhum sinal lhes dou, a não ser o sinal de Jonas. O que Jesus estava querendo dizer? Eu não vou dar nenhum sinal miraculoso, a não ser que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, o Filho do Homem também passará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava dizendo: eu não vou dar mais nada a vocês. Tudo que eu posso dizer é que eu vou morrer e ressuscitar. O reino está avançando. E agora entra esse capítulo que é conhecido pelas parábolas. Jesus inaugura esse capítulo pregando sobre a parábola do semeador. Ou seja, os mestres da lei e os fariseus não conseguiam entender o que Jesus estava pregando, ensinando e fazendo. Jesus agora vai dar uma explicação por meio de parábolas, dizendo: vocês são como terras em que eu lanço a semente e vocês não conseguem frutificar. Seja,
essa semente sendo roubada pelo inimigo, seja sendo sufocada pelos espinhos ou esmagadas pelas pedras da vida. Vocês não conseguem entender o que eu digo porque vocês não têm um coração fértil. Aí então ele avança, ele conta a parábola do joio para explicar por que tanta demora dessa separação entre o trigo e o joio. E agora ele começa a falar de duas parábolas que aparentemente são inofensivas. Aparentemente, Jesus está falando que o reino de Deus é mais ou menos como um grão de mostarda e como um fermento. Aqui, meus irmãos, existe algo de precioso para as nossas vidas. Aqui, estamos vendo o rei do reino explicando como esse reino funciona. Logo, se eu e você dizemos que pertencemos a esse reino, e ao ler essas parábolas e entendê-las, e conseguir assimilar as implicações que essas parábolas têm para a minha vida e para a sua vida, nós podemos estar em perigo. Aqui Jesus está colocando não só o problema do reino em fazer parte dele, mas como o rei desse reino pensa, como esses súditos precisam viver nesse reino. Ele começa dizendo, verso 31, e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Como assim, Jesus? O reino dos céus, algo que o Senhor tem dito que é tão grandioso, agora o Senhor está comparando com um grão de mostarda. Se nós estudarmos a sabedoria do Antigo Testamento, eles vão dizer que o grão de mostarda sempre representava algo que se referia a minúsculo. Por exemplo, numa outra passagem, vocês vão lembrar que a fé é comparada a um grão de mostarda. Qual é a ênfase de Jesus ali? Se você tiver uma fé, ainda que pequena, e dizer ao monte, vá para aquele lugar, ele vai, porque a sua fé existe, mesmo sendo num grão de mostarda. O grão de mostarda não combina com o tamanho desse reino. O grão de mostarda parece ser uma ironia de Jesus. Da mesma forma, o fermento que em muitas passagens do Novo Testamento é ligado a falsos ensinos e a falsos profetas. O fermento é muito ligado aos fariseus. Jesus dizendo, cuidado, esse fermento, quando ele é misturado, ele pode levar toda uma massa ruína. Jesus pega duas figuras que são aparentemente desprezíveis para comparar com esse reino. Aqui existe algo que toca o meu coração e o seu coração. Jesus, ele tem o costume de comparar esse reino que é grandioso, que é poderoso, que é inigualável, a coisas que são pequenas nesse mundo. Não é de forma aleatória que ele faz isso. Ele está querendo passar uma mensagem. Ele está dizendo, eu comparo o reino de Deus a coisas pequenas, porque aqueles que fazem parte do reino de Deus precisam viver uma vida simples, de acordo com esse reino. Nós vamos ver mais à frente que, na vida desse reino, que eu e você, cristãos, pertencemos, isso não significa que nós devemos viver uma vida de grande glamour. É estranho olhar. Existem igrejas que olham hoje... Obrigado, pastor. Existem igrejas que olham hoje para os seus membros e colocam até lugares VIPs na igreja. Você já leu alguma matéria sobre isso? Existem igrejas que possuem lugares VIPs e que, se você visitar, você não pode ultrapassar esse lugar. Existem igrejas que estão atrás de anjos. Existem igrejas que, se você, enquanto pregar, disser, aqui hoje eu vejo o anjo do Senhor, a igreja explode. Mas se você diz, Cristo está em nosso meio, não acontece nada. Existem outros lugares em que as emoções são muito elevadas. Existem lugares em que a palavra não é pregada. O que importa é a festividade. O que importa é entreter o seu coração, a sua mente, preencher a sua agenda ao longo da semana. Jesus está comparando o reino de Deus
o reino dos céus a coisas que são pequenas. Ele está dizendo, vocês, súditos, que pertencem a esse reino, ele não chega por violência. Esse reino que eu estou pregando a vocês, ele não chega a vocês no meio de muito barulho. Esse reino chega até vocês com simplicidade e humildade. Aqueles que querem pertencer ao reino de Deus, se não tiverem simplicidade e humildade, vão perecer no meio da caminhada. Por quê? Faz parte da natureza do reino, aquele que pertence a ele, agir com humildade e simplicidade. Mas é interessante, ele vai dizer, contou-lhes outra parábola. Aqui existem coisas que nós precisamos pontuar. Primeiro lugar, quando Jesus está querendo comparar o grão de mostarda para o final dessa semente que é lançada, ele está querendo dizer o seguinte, o meu reino, ele tem um início simples. O meu reino, ele começa através da minha pregação para vocês, homens descalços, para vocês, pescadores, para você, Galileia, para você, Nazaré. A minha pregação, o reino de Deus, é inaugurado entre vocês, sem glamour, sem festa, mas no final de tudo, até as aves virão, porque esse reino dos céus, que é lançado como uma semente de mostarda, um grão de mostarda, no final se tornará uma árvore grandiosa. Ele está dizendo, o meu ministério vai começar simples, mas vai chegar um momento que esse reino será tão grandioso, tão glorioso, que até as outras nações virão de fora para comer desse reino. Isso diz muito sobre nós, porque essa é a forma que o reino funciona. Cristo está dizendo, o meu reino, o que importa são inícios simples para finais espetaculares. Isso precisa comunicar ao nosso coração, que por vezes corre atrás de coisas espalhafatosas, que por vezes não se contenta com o dia a dia. Cristo está dizendo, esse reino tem um início simples, ele vai terminar grandioso, mas ele tem um início simples. Cristão, valorize inícios simples, porque essa é a natureza do reino que você pertence. Esse reino foi implementado através de simplicidade. Valorize os inícios simples. Aqui eu preciso dizer, existem famílias que já não cultivam o evangelho no lar, porque sempre esperam grandes momentos. Existem cristãos que se perdem no meio do dia a dia, porque sempre esperam o coração queimar muito para ler sua palavra e fazer sua oração. Quando eu olho para a natureza desse reino, Jesus está mostrando que o mais normal é aqueles que pertencem a esse reino se contentam com o dia a dia de andar nesse caminho. O reino de Deus é plantado, é lançado em simplicidade. E aqueles que pertencem a esse reino imitam a conduta desse rei. Eles se alegram com inícios simples. Eles não estão sempre atrás de grandes retiros. Eles não estão sempre atrás de grandes acontecimentos para marcar sua espiritualidade. O dia a dia é satisfatório, porque o reino avança, ele continua crescendo. Uma outra característica desse reino é que esse reino continua avançando. Cristão, vivemos uma época, é triste dizer isso, e eu digo isso com temor, porque eu fico me perguntando, quem sou eu para dizer alguma coisa da igreja do Senhor? Mas, pregando a palavra, olhando para o nosso contexto, é triste dizer isso, mas nós vivemos um período de cristãos que caminham há muito tempo, professam a fé há muito tempo, mas continuam imaturos na caminhada. A natureza desse reino é um reino que cresce. A natureza desse reino é um reino que avança. É um reino que não fica estagnado. Cristão, se você pertence a esse reino que cresce constantemente, esse crescimento precisa haver também no seu coração. Esse crescimento na fé e na graça que acontece no reino, aquele que pertence ao reino também cresce e avança. Não é normal um cristão há anos continuar o mesmo. Não é normal um cristão há anos ainda tropeçar nos mesmos pecados.
Não é normal o cristão há anos continuar caminhando com o seu pecado, como se nada tivesse que ser mudado. Cristão, se você pertence a esse reino glorioso que cresce e avança, ouse crescer e acompanhar esse reino. O crescimento é uma marca inconfundível, aquele que pertence ao reino dos céus. Mas existe um outro ponto a ser destacado aqui nessa passagem. No final, no versículo 32, vai dizer que, embora seja a menor entre todas as sementes, quando ela cresce, quando ela chega à sua maturidade, as aves do céu se envolvem em volta dela para comer dessa árvore. Aqui eu concordo com um comentarista bíblico que vai dizer o seguinte: os cristãos que pertencem a esse reino, eles se preocupam em serem úteis nesse reino. Assim como esse grão de mostarda, que é plantado, que aparentemente é desprezível, quando cresce, ele consegue atrair a atenção das aves. O cristão que pertence a esse reino, ele tem uma angústia, habita dentro dele uma inquietação no coração de ser útil nesse reino. Assim como essa árvore que atraía as aves, o cristão tem um anseio de ser útil no reino dos céus. Eu já disse isso aqui em outras pregações e eu preciso repetir. Em Ageu, o povo é exortado porque volta do cativeiro para reconstruir o templo, e o templo simbolizava o relacionamento com Deus. Eles começam a deixar isso de lado e se preocupam com as suas próprias casas. O profeta Ageu se levanta e exorta o povo. Em 2 Coríntios, capítulo 8, a igreja de Corinto, ela parte de dar a iniciativa para ajudar a igreja da Judéia, que está passando fome. O tempo passa, a igreja parece que se esqueceu ou deixou esse compromisso de lado. Paulo precisa escrever para lembrar esses irmãos do compromisso que eles fizeram. Irmãos, por vezes, no meio da caminhada, seja por cansaço, por distração, por apatia, por egoísmo, nós podemos deixar o reino sofrendo pelas nossas mãos que não trabalham. De acordo com essa passagem, se você diz que pertence a esse reino, precisa habitar no seu coração um sentimento de não apenas querer que o reino avance, mas que as suas mãos, os seus pés, o seu coração colabore para o avanço desse reino. Qual é o seu trabalho? Qual é o seu dom? Será que realmente Deus tem construído um povo, desde Abraão até hoje? Ele tem levado o povo ao Egito, ao cativeiro, a tantos outros episódios, formando um povo para si, para que hoje pudéssemos dizer que o objetivo final de Deus é me regenerar, é me salvar, para que eu me sente no banco e apenas assista a um culto? Será que realmente a nossa fé se resume a isso? Aquele que pertence a esse reino, ele cresce, ele não é espalhafatoso, ele valoriza inícios simples, ele não está atrás de coisas que chamam a atenção. Para o cristão que pertence a esse reino, que olha para esse reino como uma semente de um grão de mostarda, se contenta em apenas começar algo. Ele não se contenta em que os olhos precisam estar voltados para ele. Não precisa. Não precisa. Eu não quero os olhos para mim. Eu quero trabalhar para que esse reino avance. Ele continua. E ele vai dizer, verso 33, e contou-lhes ainda outra parábola. Aqui, Jesus faz uma atividade, um exercício que era normal da época. Ele vai contar duas parábolas do grão de mostarda e do fermento para mostrar o quanto esse reino é grandioso, mas agora cada parábola terá sua ênfase e no final também a mesma coisa, com a parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa. Ambas falam do mesmo tema, mas com ênfases diferentes. Agora, ele já falou do crescimento, de como esse reino de Deus cresce e avança. Agora, ele vai dizer sobre como esse reino transforma. Ele vai dizer o seguinte,
e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Do lado de quantidade, você vai ver uma letrinha, que lá embaixo vai dizer 3 satos. Era uma medida antiga, trazendo para a nossa época, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: o reino dos céus é como uma mulher que pega um pouco de fermento e mistura com mais ou menos de 18 a 27 quilos de farinha. Mesmo esse fermento sendo pouco, comparado com a quantidade de farinha, esse fermento consegue produzir mudança na farinha. É isso que ele está querendo dizer. Aqueles que pertencem a esse reino, que causa transformação, eles não conseguem ser os mesmos depois do encontro com o rei desse grandioso reino. Cristão, isso também precisa falar ao meu coração e ao seu coração. A ideia aqui, e na época havia uma grande expectativa. Se você não sabe, todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito da chegada do reino de Deus. Naquela época, no coração dos mestres da lei, dos fariseus, havia um grande debate. Como esse reino, que nós agora estamos lendo em Isaías, em Daniel, em Jeremias, como ele vai chegar nos nossos dias? Será que esse reino será um reino poderoso fisicamente, materialmente? Será que esse reino chegará de forma poderosa para destronar Roma? Havia essa expectativa no coração da época. Jesus traz aqui uma notícia que pode quebrar expectativas. Jesus vai dizer que esse reino de Deus é como um fermento que opera de dentro para fora. Naquela época, a expectativa é: nós vamos receber um reino que vai destronar Roma, que vai destruir Roma, um reino poderoso na batalha. Jesus está dizendo: não. Esse reino, o reino dos céus, ele causa uma transformação de dentro para fora. A transformação é silenciosa, como a de um fermento, sem barulho, sem alarde. Às vezes, eu fico me perguntando, será que o que acontece aí fora, nessas igrejas ao rodo, será que isso que está acontecendo, nós podemos definir como conversão? Há todo tipo de barulho, há todo tipo de movimento, há todo tipo de agitação, de levantar de mãos, de choro, de festa, de vir à frente, de aceitar Jesus, e a vida na segunda-feira continua a mesma. Jesus está dizendo, o poder desse reino é um poder tão forte que aquele que se encontra com esse reino não consegue ser a mesma coisa, porque o fermento que entra consegue dominar e transformar, seja a quantidade de farinha que for. A minha vida e a sua vida precisa testemunhar que esse evangelho transforma, que esse evangelho não apenas nos faz mudar as vestes, para que tenhamos bom senso. Não. Esse evangelho precisa testemunhar que a transformação começa do coração para fora. Não estamos falando de legalismo. Não estamos falando de usos e costumes. Não estamos falando apenas de bom comportamento. Estamos falando que a verdadeira transformação daquele que pertence a esse reino começa de dentro para fora, do coração para o comportamento. Cristão, por favor, não se contente. Se você agora, mulher, consegue usar roupas modestas, não se contente com isso. Como está o estado do seu coração? Homem, não fique contente se você consegue se manter puro no casamento. Se você, cristão solteiro, consegue se manter puro na solteirice, não se contente com isso. A pergunta central é: qual é o estado do seu coração? Diante dos homens, conseguimos mascarar tudo. O linguajar, o comportamento, a roupa, até mesmo a forma como recebemos o irmão em casa. A pergunta é, quando ninguém está vendo, quando ninguém está contemplando você, qual é o estado do seu coração? Essa preocupação da transformação, para quem pertence a esse reino que é grandioso, que é poderoso,
Não é uma reflexão que o cristão diz, não, isso aqui, esse detalhe, eu posso deixar para amanhã. Eu tenho outras coisas mais importantes na caminhada a me preocupar. Esse assunto eu posso deixar para depois. Não! O testemunhar da transformação de pertencer a esse reino que vem como um fermento, em silêncio, mas com poder dentro do seu coração. E isso precisa ser declarado lá fora. Honestamente, eu sei que está gravado, mas eu preciso dizer. Os irmãos que não me conhecem, eu trabalho numa escola cristã, confessional. Eu atuo na direção dessa escola. E é triste constatar isso. É triste. Os cristãos, ou, eu já dei o spoiler, as pessoas mais problemáticas no ambiente de trabalho são aquelas que professam a fé em Cristo. As pessoas com quem eu precisei ter as conversas mais difíceis no trabalho são aquelas que se julgam pertencerem a esse reino que te chama a ser como um fermento. É triste isso. É triste quando você precisa ficar em cima de um funcionário que é cristão, que professa pertencer a esse reino, mas você precisa olhar o ponto dele para saber se ele não está roubando as horas no ponto. É triste se você precisa ficar confiscando o peso daquele que se diz cristão e é um feirante, e que você julga estar roubando, trapaceando. Meus irmãos, a maneira como aqueles que pertencem ao reino vivem, não só diz para si mesmo, mas grita para aqueles que estão à sua volta. O cristão que pertence ao reino é aquela pessoa que as pessoas vão dizer assim: ali, esse fermento alcançou o coração dele. Ali houve uma transformação silenciosa. Ali não teve muito alarde. Ali não teve muita festa. Ali não foi espalhafatoso. A fé habitou no coração dele. E nós conseguimos olhar isso, porque a vida dele foi transformada. Como líamos hoje de manhã na IBD, a passagem de Paulo na cadeia. Paulo e Silas cantando na prisão, entoando louvores a Deus. O terremoto vem, as cadeias caem, o guarda da prisão vai se matar. Paulo diz, não precisa se matar. Nós estamos aqui ainda. Que honestidade é essa? Mas que cristianismo é esse, Paulo? Você poderia ter ido embora. A liberdade que muitos presos queriam, as correias caíram, as cadeias se quebraram no terremoto. Vai embora, Paulo. Não. Não precisa se matar, guarda. Nós estamos aqui ainda, porque o que nos prende aqui não é a tua espada, não é Roma, mas é uma consciência cativa a Cristo. Nós não somos prisioneiros de Roma. Não é você quem cuida da nossa vida, guarda. Guarda a espada. Nós estamos aqui ainda, dentro da cela, porque nós somos prisioneiros de Cristo. A minha consciência não está cativa a ti, guarda. Está cativa a palavra. É a palavra que me fere. É a palavra que me constrange. É a palavra que toca no meu coração e me faz ser um marido melhor. Que me faz ser um irmão melhor, um funcionário melhor. Que faz ser um cristão que testemunha desse fermento que toca e transforma tudo. Meus irmãos, pela graça do Senhor, esse evangelho, esse reino dos céus que é poderoso, ele tem como característica o crescimento como um grão de mostarda, mas também poderosíssimo e transformador, como um fermento que vem de maneira silenciosa, tocando a farinha e fazendo a sua magia. Meus irmãos, continuemos. Ele vai dizer no verso 34, Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O reino de Deus é grandioso e ele é comparado a coisas pequenas. Valorize inícios simples. Comece coisas na sua casa. Comece projetos interminados na sua vida. Volte com eles. Coloque na ponta do papel. Estamos numa época de fim de ano.
onde as pessoas costumam fazer promessas a santos, onde as pessoas costumam pular ondas. E o cristão, o que faz nessa época? O cristão é aquele que avalia o seu ano. O cristão é aquele que se senta e faz um autoexame da sua alma. É aquele que checa o estado do seu coração. O cristão é aquele que aproveita essa época para sondar os seus próximos objetivos do ano que entra. Não desperdice essa oportunidade. Você vive uma época do ano que está propensa a te levar a novos objetivos. Valorize inícios simples, porque esse reino é dessa natureza. Ele continua, verso 44. Agora ele vai começar duas outras parábolas. Agora dizendo da preciosidade desse reino dos céus. Ele vai dizer o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, o quê? Cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Agora, Jesus não quer mais falar sobre a grandeza desse reino dos céus. Jesus quer falar com aqueles daquela época e comigo e com você nessa noite o quanto esse reino é precioso. E nós, que dizemos que pertencemos a esse reino, precisamos valorizá-lo. Jesus conta agora a parábola de um tesouro escondido num campo, que acidentalmente um homem encontra. E parece que, com surpresa, esse homem percebe, ele tem noção do quanto esse tesouro é precioso. Ele guarda novamente esse tesouro. Ele vai, vende tudo o que tem, volta, compra esse campo e herda esse tesouro. O meu maior temor, o que hoje eu preciso falar aos irmãos, é que se nós estivéssemos no lugar desse homem, que achou esse campo, que é o reino dos céus, que é precioso, será que ao esconder e a vender tudo, será que nós voltaríamos a comprar esse tesouro? Será que nós voltaríamos para comprar esse campo? Será que de fato esse reino dos céus é tão precioso assim para nós? Será que no dia a dia, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso cristianismo evidencia que se estivéssemos no lugar desse homem, voltaríamos, venderíamos tudo que tínhamos para comprar esse campo? Eu temo, irmãos, eu temo que nós poderíamos até ter ciência da preciosidade que habitava naquele campo, mas pelas distrações da vida, por não olhar como o reino dos céus é precioso demais, nós seguiríamos a vida como se nada tivesse acontecido. Podemos olhar como esse homem no campo e dizer: nossa, que tesouro precioso! Que campo rico é o reino dos céus! Isso é um tesouro inigualável. Podemos dizer isso no domingo. Podemos pegar e esconder novamente isso no domingo à noite. E na segunda-feira, quando deveríamos entregar toda a nossa vida por esse campo, nós seguimos a vida normalmente, como se tivéssemos encontrado lama e esgoto. Meus irmãos, que Deus nos livre de uma fé que, ao evidenciar que encontramos um tesouro tão precioso num campo escondido, acabamos encontrando lama e esgoto no meio de porcos. Podemos testemunhar de um evangelho com as nossas vidas que não encontramos campo nenhum, com tesouro nenhum. No dia a dia, quando as luzes do templo se apagam, quando a vida real vai acontecer, podemos testemunhar que, na verdade, a nossa fé pertence a um campo qualquer, com um tesouro qualquer, de quem quer que seja. Seguimos a vida como se não tivéssemos encontrado nada. Seguimos os planos não envolvendo Cristo como se ele fosse apenas um detalhe do final de semana. Seguimos a vida com os nossos anseios como se ele fosse apenas uma peça de um quebra-cabeça que está sendo terminado. Meus irmãos, que a nossa vida testemunhe, não apenas com os lábios, mas que a nossa vida declare, testemunhe. Nós encontramos um tesouro precioso. O reino dos céus não é qualquer coisa.
Que as pessoas que trabalham conosco digam: ali está um cristão que encontrou um campo com um tesouro precioso. Que as pessoas digam na nossa família: ali está alguém que encontrou uma preciosidade, vendeu tudo o que tinha para ganhar esse reino dos céus. Que naquele grande dia o nosso cristianismo não seja reprovado. Que naquele grande dia não tenhamos surpresas. Que naquele grande dia a nossa fé possa se alegrar, porque há um detalhe nesse texto. Não é que um homem ele vai rabugento, não é que um homem vai chutando tudo que vê pela frente. O texto vai dizer: cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra esse campo. A alegria é uma marca do cristão que pertence ao reino dos céus. A alegria. Cristão, lute pela alegria no seu coração. Cristão, detecte os inimigos e ladrões da alegria em você, que você já não consegue enxergar Cristo como o ser mais precioso. Lute para detectar os inimigos silenciosos que abafam como o evangelho pode ser precioso na tua vida. Cristão, pratique o autoexame. Seja diligente. Não encare esse evangelho, o reino dos céus, como qualquer coisa. Isso é precioso demais. Vá cheio de alegria, venda tudo. Abandone amizades. Abandone, se preciso, trabalho. Abandone tudo, mas fique com esse campo que possui um tesouro inigualável, que é o reino dos céus. Verso 45. Ele vai terminar com uma outra parábola. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aqui o cenário muda. Se na primeira parábola parece que aquele homem encontra o campo com um tesouro escondido de maneira acidental, aqui estamos falando de um feirante, de um negociador específico em pedras preciosas. Essa não é a vida cristã? Quantos aqui estão me ouvindo e encontraram Cristo de maneira acidental, aleatória? Quantos aqui vagaram de um lado para o outro, tentando encontrar o seu Deus, até que encontraram a Cristo? Essa é a experiência cristã. Jesus está dizendo: alguns vão encontrar ou serão encontrados aparentemente de maneira aleatória na caminhada da vida. Outros, indo de um lado para o outro, numa disputa de deuses no coração, conseguem encontrar a Cristo. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida da comunidade, onde cada um tem a sua experiência com o próprio Senhor. Ele está dizendo isso. Aqui há algo a se destacar. Aqui existe algo que precisa saltar os nossos corações. Meus irmãos, esse reino dos céus, ele é comparado a um negociante, não a pérola preciosa. Repara, o reino dos céus não é comparado à pérola preciosa. O reino dos céus é comparado a um negociante que é específico em pedras. Ele encontra um tesouro que ele nunca viu na vida. Ele encontra uma pedra que ele jamais ousou tocar. Ele tem noção disso, ele tem consciência disso. Ele vende tudo o que tem para comprar essa pérola. Meus irmãos, existe uma característica nessas duas parábolas que precisa fazer parte do meu evangelho e do seu evangelho, que é: nós temos a consciência, não é acidental, não é aleatório, nós temos a consciência de que encontramos algo precioso. Isso não pode ser um acidente, irmãos. Isso não pode ser algo que você esquece a partir da segunda e volta a lembrar no domingo. A ideia de Cristo é o seguinte: aqueles que pertencem ao reino, eles cultivam uma mentalidade constante de que encontraram algo que nunca viram na vida. Aqueles que pertencem a esse reino, eles são intencionais em dar resposta
aquilo que eles encontraram. Eles não são apáticos. Eles não ficam adiando a decisão para amanhã, sempre para amanhã. Não, eu encontrei um campo precioso com um tesouro escondido. Eu vou esconder novamente, não vou contar para ninguém, mas amanhã não dá. Amanhã não dá para vender tudo e comprá-lo. Amanhã não. Ainda eu preciso concluir projetos pessoais da minha vida. Não, esse campo ele é precioso, mas ele não é tão precioso assim. Ele pode esperar mais alguns anos. Essa decisão pode ser adiada. Diante dessas parábolas, nós somos convocados a tomar uma decisão. Não estamos aqui sendo apenas informados. Não estamos aqui apenas como espectadores. Mas o que está sendo pregado cobra de nós uma decisão. Nós vamos olhar para esse reino dos céus como aquilo que é o de mais precioso em nossas vidas. Ou nós vamos adiar a decisão para amanhã. Não saia daqui apenas entendendo as parábolas. Não saia daqui apenas conseguindo explicar para quem não veio ao culto. Hoje, você que está aqui precisa dar uma resposta ao que está sendo pregado. Esse reino dos céus que você professa dizer fazer parte, ele toca a sua vida no dia a dia. Esse reino dos céus que veio com um poder silenciador, num Cristo simples, com um pé empoeirado, chamando alguns pescadores. E agora lemos em Atos que o evangelho vai se expandindo, que o evangelho vai tomando Roma, o mundo antigo, que o evangelho agora chegou até nós, que agora as aves do céu estão em volta dessa árvore. Você precisa dar uma resposta a essa palavra que está sendo pregada. Esse reino dos céus, ele é precioso para você? Os planos que você faz para o ano que vem incluem o reino dos céus? Os projetos familiares incluem o reino dos céus? A sua vida, a expectativa da promoção do trabalho, isso é o que há de mais precioso no seu coração cristão? Precisamos olhar para esse reino dos céus como um grão de mostarda, como um fermento, como um homem que encontra um campo com um tesouro escondido, como um negociante que encontra uma pérola preciosa que ele jamais viu na vida. Você perdeu esse olhar para o evangelho? Seja honesto com a sua alma hoje. Seja honesto. Seja honesta, minha irmã. Você tem vivido a vida de qualquer forma. Hoje, se o teu coração fosse exposto no telão do slide, hoje poderíamos ver que estamos diante de um cristão que vive, que se encontrasse um evangelho, um tesouro qualquer, num lugar qualquer. Como está o estado da sua alma? Como você tem encarado fazer parte desse reino que é poderoso, que cresce, que é transformador e que é incomparável e que é precioso? Isso habita no teu coração com certeza, com uma fé inabalável, cristão? Eu temo que nessa noite, diante dessa palavra, possamos nos encontrar reprovados. Eu já me encontrei. E talvez seja o teu dia. Talvez seja o teu dia. Talvez hoje você chegou aqui completamente quebrado. A tua Bíblia em casa, ela já está empoeirada. A tua vida de oração, ela já não existe mais. A vida de comunidade é vivida de qualquer maneira. Quando dá, eu vou. Se alguém pedir a minha ajuda, eu até ajudo, com certo limite. Desde que eu não me envolva demais, porque o meu tempo é precioso demais. Os meus esforços, o meu dinheiro é para mim, não para o reino. Eu dou uma parte para o reino, mas é para mim, a minha vida, o meu nome, a minha carreira, a minha família, a minha casa, o meu, a minha. O reino fica para depois. O reino fica com as migalhas que caem da mesa da minha casa. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Mas como nós cantamos aqui, costumeiramente, aquele louvor que diz: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar, mas quero pedir: vem
e ajuda-me, ó Deus. Vem e ajuda-me, ó Deus. A tua alma consegue clamar isso hoje? Vem e ajuda-me, ó Deus. Esse evangelho já não é mais precioso para mim. Essa mentalidade de que Deus tem construído um povo ao longo da história e de que eu faço parte desse projeto e de que os meus pés e as minhas mãos podem colaborar para o avanço desse reino, tudo isso, Senhor, já foi perdido há muito tempo. Há muito tempo. São os meus projetos, a minha vida, Senhor. Você consegue clamar? Senhor Deus, vem. Senhor, venha. Com misericórdia, venha, Senhor. Não me deixe viver completamente aleatório. Senhor Deus, não me deixe viver apático ao teu evangelho. Não me deixe viver como se Deus não existisse. Senhor Deus, por favor, vem e ajuda-me. Traga de volta a tua graça. Que os meus olhos voltem a chorar pelo teu evangelho. Que o meu coração volte a ficar inquieto com a tua obra, Senhor. Que as minhas mãos voltem a colocar a mão no arado. Mas, Senhor Deus, não me deixe sair daqui indiferente. Toca-me, Senhor. Que nessa noite o Senhor tenha edificado essa alma. Que pela misericórdia e graça você tenha sido sacudido, acordado do sono da alma, tirado da apatia, chacoalhado dessa paralisia que te deixa completamente afastado das coisas de Deus. O Senhor tem te chamado de volta. Volta! Esse evangelho é poderoso. Ele não é um detalhe na sua vida. Você é tudo. Tudo. Esse evangelho é tudo. Eu quero terminar com uma citação simples de um puritano que disse o seguinte: ninguém jamais perdeu ao vender tudo para comprar Cristo. O que se perde é escória. O que se ganha é um reino. Ninguém jamais perdeu ao vender tudo para comprar Cristo. Não perdemos nada porque não tínhamos nada. Ganhamos tudo, o amado das nossas almas. Volta a brilhar, Senhor, volta a brilhar os nossos olhos. Volta a aquecer os nossos corações, Senhor. Que possamos chorar diante da Tua palavra novamente. Que possamos sentir sede no coração de Ti, Senhor. Que possamos entoar louvores em casa. Que possamos testemunhar para os outros que encontramos um campo com um tesouro escondido. Senhor Deus, nos faça viver uma fé viva. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada. E a minha oração é que a Tua igreja responda com fé. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que a Tua palavra atue com eficácia e poder, causando transformação, acordando o sonolento, chacoalhando o apático, empurrando aquele que estava estagnado, trazendo o foco àquele que estava com o olhar perdido na caminhada, com o olhar distante de Cristo. Senhor Deus, aqueça o nosso coração, nos encoraje, Senhor, a viver uma fé viva. Senhor Deus, nos tire da mornidão, nos tire da frieza, Senhor, que possamos nos alegrar ao vender tudo para ganhar a Cristo, que a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa carreira, tudo isso seja enxergado como nada para ganhar a Cristo, Senhor. Tire do trono do nosso coração qualquer Deus que não seja o Senhor. Por favor, ó Deus, aviva a nossa fé nessa noite. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus, amém. Fique de pé. Vamos louvar a Deus.